o Sala de Entrevistas está de volta e nós estávamos falando sobre o Ministério Mulheres que Vencem. Você já ouviu falar? O ministério que é voltado para as mulheres dentro da Igreja da Graça, que busca esse olhar especial e também exercer o ministério da mulher dentro da igreja. É muito legal e quem está falando sobre esse assunto é a Daniele Mendes, que é líder regional do MQV. Seja bem-vinda novamente, Dani. Obrigada. Falei que eu já chamo ela de Dani porque a gente já é íntima, já é conhecida. E eu pedi para Dani para ela trazer um pouquinho do testemunho dela, que levou ela até a liderança do Mulheres que Vencem. E eu queria que você acompanhasse um pouquinho, porque muitas pessoas, Dani, acham que quem está à frente do trabalho, a pessoa nasceu para estar ali, né? Já nasceu no meio, não imagina a trajetória que leva até uma liderança, né? E conta pra gente um pouquinho do seu testemunho. Não tem como contar, tem que falar um pouquinho lá desde a raiz, né? Da onde eu comecei ali na igreja para que todos possam entender. Fui conhecer Jesus, eu tinha 22 anos, estava grávida da minha segunda filha. E foi por um convite do meu sogro, né? Que na época meu sogro e o meu marido não se falavam. E aí um dia ele foi na igreja, meu sogro foi na igreja da Graça. E aí apareceu lá na nossa casa, fazia muito tempo que a gente não se via, e ele apareceu e falou, olha, eu fui numa igreja, e se você, na época a gente estava sem carro, e ele falou assim, se vocês quiserem ir na igreja hoje à tarde, vai ter culto, e aí se vocês quiserem eu deixo o carro com vocês. E aí meu marido falou, tá bom, né? E a gente ficou com o carro e a gente foi na igreja naquele dia. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu não olhei placa de igreja, mas eu lembro que eu sempre assisti o missionário na TV. E eu tinha no meu coração, um dia eu vou nessa igreja, um dia eu vou nessa igreja, mas ficava assim nesse pensamento, nesse querer mesmo. E eu lembro que eu não olhei placa de igreja, nada. Eu lembro que cheguei na igreja, fui muito bem atendida, muito bem recepcionada pelos obreiros. E a palavra foi de encontro ao nosso coração, ao meu coração ali. Quando eu ouvi a palavra, Deus já foi falando, já foi limpando, já foi tratando. E ali começou a nossa história com Jesus, né? Nós fomos juntos no mesmo dia. E a partir dali a gente nunca mais saiu. E a gente permaneceu ali mais ou menos um ano e meio, né? Teve uma troca ali de pastor. Na época que a gente começou era o pastor Carlos, depois veio o pastor Alex. E ali, depois de mais ou menos um ano que a gente estava na igreja já, participando de todos os cultos, segunda, quarta, sexta, domingo, ali firmes, meu esposo sentiu no coração dele um chamado de fazer a obra, né? Só que ele relutou bastante e tal, e acabou que teve ali uma história dele particular com Deus, um chamado dele com Deus, e Deus chamou ele para fazer a obra. E aí ele fez o convite para mim. Ele falou assim, ó, eu quero ser obreiro, tal. Deus falou comigo, e o pastor ali colocou ali o chamado, né? Chamou no culto as pessoas que queriam fazer parte da obra, que queriam ser obreiros, e foi ali que ele sentiu esse chamado. Ele falou, vamos lá comigo? E eu falei, eu não vou. Então eu sempre fui bem assim, eu sempre fui muito tímida. Então assim, eu falei assim, eu não vou. E aí ele falou assim, não, vamos lá comigo, você vai só lá, você vai lá, só vai me acompanhando e tal, e depois você não precisa fazer, você não precisa ser obreiro. Eu falei, tá bom, então eu vou, né? Tanto ele insistiu, eu fui. Aí cheguei na igreja, né? Estávamos nós, tinha mais pessoas juntos, e aí o pastor entregou uma folha, né? Como a gente sempre faz, entrega ali uma folha, um estudo para cada um, entregou para mim, eu não tive coragem de falar, eu tô aqui só acompanhando, né? Peguei a folha, participei, fui ali as 7 semanas. E eu lembro que a última semana era o dia do sim e o dia do não. E ali, né, claro que no decorrer da semana Deus falou comigo, Deus falou no meu coração. E ali eu relutei muito, muito, muito. E ali eu lembro que eu fiz uma oração e falei assim para Deus, Deus, se for da vontade do Senhor, o Senhor vai falar claramente comigo, né? Eu quero que o Senhor fale claramente comigo para saber para eu ter certeza que o Senhor quer que eu seja obreira. Eu não queria porque eu teria que falar com as pessoas. Eu tinha muita vergonha, eu não queria falar com ninguém. Eu queria entrar na igreja, sair da igreja, né? No máximo que eu fazia ali, dar bom dia, boa tarde, boa noite e só. E eu não queria ter essa interação com as pessoas, mas Deus tinha um tratamento, né? Como Deus sempre faz com todos, né? E ali Deus foi falando, Deus foi dando palavra durante a semana, eu escutando o show da fé, missionário.
tinha nossa TV em casa, e todos os cultos, todos os pastores falando, você que tem o chamado de fazer a obra, você tá relutando e tal, e foi falando. Aí eu falei assim, ai Deus, tá bom, então eu vou, né? E ali comecei, né, fazer a obra de Deus, ser obreira da casa de Deus e tal. E ali, depois de um tempo, meu esposo recebeu esse chamado de ser pastor, né? E a gente sabe que não é fácil, né? A Vale também é filha de pastor. Não A é gente fácil. sabe que não é uma, né? Não é uma vida assim tão fácil. E nunca foi um desejo meu assim, eu quero ser esposa de pastor. Não, nunca foi. Mas eu lembro que ele sempre me perguntou, você tem certeza? Né? A gente já estava casado na época. Você tem certeza que você quer? Se você disser que não, eu não vou. Eu falei, não, eu tenho certeza que eu quero, né? Se é isso que Deus quer para você, eu quero. Que responsabilidade, Eu né? falei, não vai jogar responsabilidade em cima de mim, né? Se você falar que não, eu não vou. Aí eu falei, não, vamos, né? Se Deus tem esse chamado, Deus tem esse propósito. E ali foi onde, né, ele começou ali a fazer a obra. Antes disso, já fazia ali várias comunidades, né? Na época a gente chamava de comunidade. E ali já fazia algumas igrejas ali, a gente já cuidava de algumas igrejas. E aí foi onde, né, Deus levantou ele como pastor, né? Eu como esposa de pastor. E ali onde começou esse propósito das mulheres que vencem, como nós estamos falando no tema, para eu poder, tive que voltar lá atrás para poder explicar. Então, ali Deus foi, né, levantando esse propósito, né, ali das mulheres que vencem, mulheres esposas de pastor, para pregar, né, e eu fazia alguns cultos, mas eu não gostava, não pregava, assim, não falava para o meu marido, eu não quero, mas como sempre, né, Deus foi falando, tem que fazer, né, e ali Deus tem falado ao meu coração, né, me levado a esse propósito, como eu falo, como eu falei com as mulheres, às vezes a gente é levada por Deus a fazer coisas que talvez a gente não queira fazer, né? Muitas, se a gente for pegar na Bíblia, mulheres e homens, né? Nenhum deles se achavam capacitados para estar à frente de um trabalho, né? Então, né, a gente tem um ditado, né, que não está escrito, mas a gente costuma falar, né? Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos, isso é verdade. Deus vai dando ferramentas, né, para que a gente possa fazer o trabalho, mesmo a gente estando ciente que, né, nós não podemos fazer nada sozinhos sem Deus, mas com Deus, obedecendo a voz de Deus, a gente vai longe, a gente vai. Eu lembro que eu falei até no culto com as mulheres no sábado, eu falei, onde eu estou hoje, eu jamais me imaginaria estar, né? Estar ali à frente desse trabalho, pregando, levando a palavra de Deus ali aos corações, falando em público, que era algo que para mim era assim, impossível. Eu falei, jamais, né? Eu jamais, tanto que quem já me conhece faz tempinho, antes de tudo, né? Ali no começo, ali no ministério, as pessoas falam, olha que mudança, né? Então tem que ter essa mudança mesmo, mas às vezes a gente faz coisas que talvez, né? Às vezes Deus nos leva a fazer coisas que saem ali do nosso comodismo, da nossa rotina, né? Daquilo que nos traz um certo conforto, né? Porque às vezes o desconfortável é necessário, tem que sair dali da zona de conforto para que tenha um crescimento. Então Deus tem trabalhado assim, dessa maneira, pelo menos comigo, Deus tem trabalhado dessa maneira. E que bonito, Dani, ver como a pregação tem muito a ver com o seu testemunho também, porque as pessoas, como eu disse antes, acham que quem está à frente tem uma vida perfeita, nasceu no berço evangélico, sempre esteve na igreja, e imagina como que eu vou ser usada por Deus, porque olha o contexto que eu vim, eu não mereço estar ali, não mereço fazer parte da obra, mas o Senhor, ele pega os contextos mais inimagináveis, né, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E se não fosse uma mensagem que fosse levada até a porta da sua casa, né, por causa de um carro, talvez você não teria sido alcançada. E quantas mulheres precisam, né, que alguém vá lá na porta da casa delas e fale essa mensagem, né? Deus tem uma maneira de tratar, eu costumo dizer que ele vai ali na ferida mesmo, né? Se a gente for pregar a palavra ali, até domingo o pastor falou um pouquinho sobre Pedro, e Pedro foi, né, ali na pesca onde Jesus chegou, Pedro tinha sido fracassado naquele lugar, né, naquilo que ele fazia, né, ele se sentiu fracassado. E depois da palavra que Jesus entregou para ele ali, ele voltou, direcionado por Deus, e foi lá e houve a pesca maravilhosa. Então, nesses lugares onde nós somos fracassados de alguma maneira, né,
nos sentimos inferiores, nos sentimos incapacitados, Deus nos dá toda a capacidade, Deus fala, volta lá agora e faz, né? Faz lá que agora eu tô contigo. Então, assim, Deus tem se revelado dessa maneira comigo, né, e com muitas outras pessoas que eu acredito que estejam ouvindo, talvez você se identifique com isso, e às vezes a gente fica com medo, né, eu passei um trauma na minha vida, eu nunca passei um trauma, né, de grande, assim, de falar, ai meu Deus, eu tenho trauma e por isso eu não quero falar com ninguém, não, mas isso veio de infância, mas sempre tive esse jeitinho de ser mais na minha, né, mais ali, mais pacata. E ali Deus me tirou dessa zona de conforto, onde eu achava que eu jamais poderia estar, né? Então, às vezes, quando a gente dá atenção à palavra de Deus, quando a gente ouve a Deus, né? Quando a gente vai com direção de Deus, é diferente a gente fazer algo sem direção, aí não dá certo mesmo. Mas quando a gente faz com direção, Deus fala, volta lá, né? Às vezes a pessoa teve um relacionamento frustrado, teve traição, eu não tive uma boa convivência com os pais, e às vezes a pessoa fala, eu não quero ter uma família, não quero ter filhos porque eu tenho medo que se eu tiver filhos, os meus filhos vão sofrer aquilo que eu sofri, né, se eu casar eu vou sofrer aquilo que a minha mãe sofreu, aquilo que meu pai sofreu, que a minha avó sofreu, e ali, quando Deus entra na história, tudo muda, tudo se transforma, com a direção de Deus, aí sim nós podemos ter a pesca maravilhosa, podemos ter a nossa vida ali plena na presença de Deus. É verdade, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, mas antes eu queria que você falasse as próximas atividades das Mulheres que Vencem, né? Quem quiser participar, como que faz, aonde tem que ir, porque eu tenho certeza que basta procurar uma Igreja da Graça que já vai encontrar o MQV também. É isso aí. É só procurar, né? Como a Valéria falou, que é a igreja, né? Participar dos cultos, mas a gente tem o grupo de mulheres ali da nossa igreja também, né? Onde a gente divulga ali todos os eventos que nós vamos ter. O próximo agora vai ser em dezembro, né? Nós vamos ter, a gente não tem a data certa ainda, que não foi nos passados, mas vai ser em dezembro. E a gente tem o grupo ali, tem um grupo de intercessão das mulheres, né? Talvez a pessoa diga, eu não quero participar ativamente como obreiro, mas talvez você possa, né, entrar nesse grupo de intercessão, de interceder, né? Nós temos ali onde as irmãs colocam ali, né, os seus pedidos de oração, né? Irmã, eu preciso de intercessão nisso, onde as irmãs se levantam todas as madrugadas, ali tem uma irmã do nosso grupo que ela está responsável naquele dia de orar, né, de interceder por essas pessoas, pela vida dela, pela vida do ministério, pela igreja. E eu faço esse convite para você que está em casa, aí você mulher que está me ouvindo, né? Vem participar conosco, vem participar de uma reunião, vem participar de um culto da nossa igreja. Dá para deixar também ali depois o WhatsApp ali, né? A gente vai se conversando, passar o endereço bem certinho da nossa igreja. E aí você vem, participa conosco de uma reunião, de um culto, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. É isso mesmo, vai ser bênção. Obrigada, Dani, pela entrevista, obrigada pela sua presença. Eu tenho certeza que um pouquinho só do seu testemunho já vale por muita coisa que as pessoas às vezes pensam sobre o ministério, que com certeza é um exemplo de que as mulheres podem e devem, né, servir a Deus com todo o coração. Amém. Muito obrigada. E obrigada a você de casa que acompanhou até aqui. Eu espero você na próxima edição do Sala de Entrevistas. Você é meu convidado especial e eu te vejo lá.